A primeira disciplina que eu estou vendo o mercado buscar muito é o UX Research, User Research, pesquisas com foco no usuário. E existem vários tipos de testes e de pesquisas e de técnicas que você pode utilizar para você entender o que as pessoas precisam. Eu vou dar um exemplo. Você tem técnicas que são quantitativas, que você faz um determinado tipo de teste e você vai coletar números que vão dar suporte para você tomar uma decisão. Você quer um exemplo de uma técnica quantitativa? Você pode ter, por exemplo, uma análise de cliques dentro de um site. Quais são os botões que são mais clicados? Quais são as páginas mais acessadas? Você pode mostrar ali um mapa de calor para ver qual está sendo o comportamento dos usuários e você vai ter uma medição do que as pessoas estão fazendo. A técnica quantitativa, ela é muito legal porque você consegue entender o que está errado. Você consegue entender o que está errado. As pessoas estão clicando no lugar errado, as pessoas estão tendo dificuldade para clicar no lugar certo. Você tem uma técnica quantitativa. Quando você consegue coletar um número para dar o suporte na decisão, você tem uma técnica quantitativa. Você tem várias técnicas quantitativas. Eu vou pegar aqui e vou compartilhar minha tela, que eu acho que eu preciso compartilhar um gráfico com vocês, que vai ficar mais claro. Vamos lá aqui, olha só. Esse é um gráfico aqui de Christian Horner. É um gráfico que é divulgado na Nielsen Norman Group, que ele mostra exatamente as diversas técnicas que tem. Só a título de curiosidade, tá? Técnicas quantitativas são essas técnicas que estão do lado direito do gráfico. E aí você vai ter análise de cliques, você vai ter teste AB, você vai ter teste de intenção, você vai ter testes não moderados, você vai ter questionários, você vai ter questionários por e-mail. Então, olha só, esses aqui são as técnicas quantitativas, todas elas questionário, você manda, as pessoas respondem, você recebe de volta ali as respostas. Então, são técnicas para você descobrir o que está errado. Então, como eu falei, a gente tem técnicas quantitativas e também tem técnicas qualitativas. O que são as técnicas qualitativas? Você não vai ter um número exato para você tomar decisão, mas você tem informações mais profundas. Normalmente, a gente usa essas técnicas aqui da direita quando a gente está tentando entender o que está errado. E a gente usa essas técnicas da esquerda quando a gente está querendo entender por que isso está errado. Como a gente pode melhorar? A gente aprofunda em entrevistas, a gente pode fazer testes de usabilidade mais aprofundados ali com pessoas específicas, estudos etnográficos, design participatório, entrevistas, são várias possibilidades, meus caros. São várias possibilidades. E aí você ainda pode ter técnicas que são comportamentais. O que são as técnicas comportamentais? Aquelas que você precisa ver a pessoa fazendo alguma coisa. Você quer ver o comportamento dela. Então você vai ver ela usando o aplicativo, vai ver ela usando o site para você tomar suas decisões. Ou você tem as técnicas atitudinais, que são essas técnicas que você vai entender qual é o modelo mental da pessoa, qual é a opinião dela, o que ela está pensando, e já não é mais sobre comportamento, é sobre você ter um diálogo mais aberto para você entender coisas de uma forma mais profunda. Então tem vários tipos, tem testes que são contextuais, fora do contexto do usuário, enfim. Ou você faz a entrevista lá com ele no escritório dele, ou você chama ele para um laboratório, são várias formas diferentes de você pesquisar com o usuário. E o designer que não entende, não sabe navegar nisso, ele não entende de pesquisas com usuários, ele não é um user researcher. Beleza? Ele não é um pesquisador de usuário. Mudou tudo na minha carreira quando eu comecei a aplicar as técnicas certas e estudar as técnicas certas. Então eu estava falando que uma das coisas que você precisa saber é os fundamentos básicos. Você precisa aprender de pesquisa. Então pesquisa é isso. Então o que o UX Researcher faz dentro? Ele fica planejando pesquisa, ele fica tentando entender as dores das pessoas, ele vai aprofundando para responder às dúvidas de negócio. Segunda coisa que está sendo muito cobrada, que eu estou vendo muitas vagas começando a surgir nessa área, UX Writing. Escritas com foco no usuário. Então, escritas com foco no usuário, nada mais é do que você tentar entender como o usuário conversa, quais são as palavras que fazem mais sentido para ele, fazer testes em cima dessas palavras e escolher as palavras que são mais óbvias para o usuário usar a sua aplicação. Então, não é só escrever bonito, não é só você pegar o seu português culto, erúdico, clássico e querer empurrar para o usuário, que nem sempre isso dá certo. Então é escrever simples, é escrever aquilo que a pessoa realmente entende. A galera que é da área de jornalismo, que é da área de comunicação, de publicidade, até do direito, eles adoram essa área. Normalmente eu vejo muitas pessoas migrando dessas áreas de formação, porque o cara já sabe escrever bem. Aí aprende a testar, escrever com foco no usuário, vira uma mistura explosiva, né? Não dá para ser UX Writer escrevendo mal também. Então, se você é de alguma dessas áreas, você tem uma boa chance aí de já migrar com o pé direito para UX Writing. Mas aí, quando você cria um novo botão, olha só como as áreas se conectam, né? Digamos que você queira aprender design de interfaces, que é uma outra área muito importante. Design de interfaces é você criar as telas, é você projetar aquilo que o usuário vai clicar, aquilo que ele vai usar, beleza? E para você utilizar bons componentes
componentes e produtos com clareza, você vai precisar entender os fundamentos. Que tipo de fundamento? Hierarquia visual, você tem que colocar as coisas mais importantes de uma forma que o usuário consiga ver elas primeiro. Você vai utilizar grids para você organizar os elementos na tela. Você vai ter que aprender sobre tipografia para fazer as escolhas certas do seu texto, tamanho, peso, posicionamento, tudo isso importa. Cores, todos esses fundamentos básicos de design de interface importam. Mas aí você vê, vou conectar as três áreas, essas três áreas só que a gente falou. Design de interface, pesquisas para usuários e escrita. Digamos que você vai criar uma nova funcionalidade que a pessoa pode, por exemplo, pedir um carro. Uber. Esse é um exemplo que eu gosto de dar no profissão UX Design. Você vai pedir um carro no Uber e aí você vai projetar um botão. Você vai ter que saber o local certo de colocar esse botão, o peso visual certo para exibir esse botão, a posição certa para colocar esse botão. E aí você usou todos os fundamentos visuais para você deixar esse botão óbvio. Claro que é aquilo ali que a pessoa precisa clicar para ele executar uma tarefa. Mas aí qual palavra você vai usar ali dentro? Pedir um carro? Chamar viagem? Chamar carro? Pedir Uber? Depende muito de quais são as palavras que as pessoas mais usam e é mais fácil de entender. Às vezes você marca, por exemplo, um cancelar viagem e a pessoa fica sem saber se está cancelando realmente o carro ou está cancelando algum bilhete de companhia aérea que estava associado também à conta dela, por exemplo. Então você tem que tomar bastante cuidado. Né? Imagina um botão de cancelar viagem na Booking.com. Booking.com vende táxi, vende passagem aérea e vende hotel. Aí você vai cancelar o táxi e tá lá, cancelar a viagem. Você fica, poxa, será que eu vou cancelar a viagem inteira? Então você entender o contexto que o usuário tá, o momento que o usuário tá, as palavras que ele fala, faz muita diferença. Existem várias técnicas para você fazer isso. E aí também, para você escrever a palavra certa, né, então você vai ter que pesquisar com usuários, vai ter que aprender de textos, vai ter que aprender de fundamentos de design de interfaces para você, só para criar um botãozinho. Né, aquele famoso botãozinho que o chefe chega e fala, ah, não gostei, põe verde. Ah, não gostei, põe maior. Tem várias ciências por trás das melhores escolhas. E é isso que torna o profissional destacado. Saber entender, justificar cada pequena decisão de design é o que faz diferença. É o que ajuda você a ganhar argumentos. É o que ajuda você a medir depois se aquilo que você projetou realmente atingiu o objetivo esperado. Olha, eu vou trocar esse botão de lugar porque hoje os números estão indicando isso e o nosso objetivo é que os números cheguem nesse patamar. E aí você faz, você mede e você prova. Você chega depois para sua empresa e mostra. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esses resultados que a gente está tendo? Foi nossa equipe que conseguiu alcançar esse resultado. Não foi por acaso, não foi sorte. A gente que conseguiu fazer isso por causa disso, disso e daquilo. Você tem lá todo o lastro de tudo que você fez para conseguir isso, beleza?